de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite, meus amigos e minhas amigas, todos aqueles que sintonizam conosco os canais da Rede Amigo Espírita, do CEP, do Coromandel e do Tupaciguara Espírita. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Prosa Espírita. Encontro que acontece semanalmente, todas as quintas-feiras, para, como nós temos dito, de forma corriqueira, de forma bem mineira, para prosearmos à luz da doutrina espírita. Boa noite, Alexandre Delfino, Roberto de Almeida, Newton Passos, meu amigo lá de Maceió, não perde uma live, está sempre conosco. João Carlos Sapucaia, tá faltando um Veloso aí, viu? No seu nome aí, viu? Não abre mão não, viu? Das suas origens. Rosemary, Márcio Bruno, Carmen, Iris, Dorinha Veloso. Que alegria, Dorinha. Eu vou até espelhar o comentário dela aqui. Alegria nossa, viu, Dorinha? Tê-la conosco, seja bem-vindo. Suzana Reis, Isabel, Gilmar, Gilmar de Oliveira Cândido, meu padrinho, São Gotardense, o Rafael Siqueira, Gilmar, disse que gosta muito do Simão Pedro. Depois eu vou contar para ele a história sua com o Simão Pedro. O Simão Pedro tinha ensinado a andar de velotrol, não é isso a história? Aparecida Barbosa, Maria Auxiliadora, Marlene, enfim, sejam todos bem-vindos. Uma pequena leitura do livro Instrumentos do Tempo. Uma mensagem de Emmanuel, ama e serve. A grandeza do amor repousa invariavelmente na conjunção do verbo servir. Sem atividade incessante no bem, não conseguiremos derramar os valores do coração. A própria natureza é um livro aberto nesse sentido. Tudo em torno de nós é um cântico de trabalho em doações da eterna bondade que se evidencia no mundo de 1000 modos diferentes em cada instante de nossa vida. Por amar, em nome do Pai misericordioso, serve o sol sustentando todas as criaturas. Serve o chão nutrindo a sementeira. Servem a nuvem criando a chuva benéfica. Serve o vento a serviço de abençoadas fecundações. Serve a árvore para que o bem-estar do homem se consolide. Serve a flor preparando a colheita. Serve a fonte socorrendo a terra necessitada. Serve a pedra, garantindo a segurança do lar. Serve o pássaro, cooperando com o lavor. Serve o mar, serve o rio, serve o adubo, serve o fogo. Quem ama realmente nada pede, nada reclama, nada exige e nada procura senão do objeto amado, para que o amor se estenda a multiplicar-se soberano e sem fim. Enquanto esperas o manto ilusório das considerações humanas, teu amor sofre a vizinhança da vaidade. Enquanto aguardas a compreensão dos outros, o teu amor experimenta a inquietante aproximação do egoísmo. Ama simplesmente, ajuda sem paga, dá sem reclamação, auxilia sem exigência, e servindo cada vez mais, serás um dia surpreendido, em pleno campo de trabalho,
pelo divino servidor que te converterá com a sua luz em nova luz para a terra e para os céus. Emmanuel. Emmanuel nos deixa literalmente sem fôlego. Para dividir o nosso prosa espírita de hoje, nós estamos recebendo o nosso querido amigo e irmão Rafael Siqueira, um grande divulgador, orador e dedicado trabalhador do movimento espírita. Mas para aqueles que não conhecem, quem é o Rafael Siqueira? Rafael, seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o convite por estar mais uma vez nessas terras mineiras, nessas terras que nos acolhem. Muito boa noite, meu amigo, meu irmão Daniel Nascimento. Muito boa noite, meu mestre Quincas Veloso. Muito boa noite, Wellington Mello. Boa noite. Eu cumprimento a todos aqueles que já estão conosco nas redes sociais, mandando as suas mensagens. Eu gostaria de falar o nome de todo mundo, mas para não cometer a insensibilidade de esquecer o nome de um, eu mando o meu abraço afetuoso a cada um de vocês, pedindo a Jesus nos ampare e nos envolva em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Quem é o Rafael Siqueira? Um trabalhador de Jesus, aquele que se esforça a cada dia por ser uma pessoa melhor. Hoje residente na cidade de Niterói, trabalhando na Sociedade Espírita Fraternidade, casa fundada pelo médium e tribuno José Raul Teixeira. O Rafael é nascido numa cidade ao norte do estado do Rio de Janeiro, a cidade de Itapiruna, e hoje é advogado, é estudante de psicologia e está aqui para prosear com vocês, na certeza de que se a pergunta for difícil, eu pergunto para o Wellington, pergunto para o Quincas, ou eu devolvo para o Daniel. Eu estou à disposição, registrando a minha alegria e a minha gratidão. Ah, que bacana, Rafael, que bacana te receber, viu? A alegria é toda nossa. Eu queria, antes de passar para o Quincas e para o Edson, dizer aos amigos que nos acompanham para que fiquem bem à vontade, para que tragam as suas eventuais dúvidas e considerações. Quincas Veloso, nosso mestre e amigo, seja bem-vindo, Quincas. Boa noite. Boa noite. Daniel, o seu som não tá bom não, hein? Seu som tá qual? Eu estou achando que é a conexão da internet dele. Eu também estou achando aqui, tá perfeito. O Quincas, é a sua conexão com a internet, possivelmente. Aí, voltou, Quincas. Eu estou achando que é a sua internet, mas agora voltou. Vai lá. Ah, beleza, tá ótimo, beleza. Tá ótimo. Muita paz, muita alegria. É uma satisfação imensa atar amizade com essa criatura. Só da gente conversar com ele, já fica amigo, já fica devendo obrigação para ele. Esse Rafael. Já me ensinou um punhado de coisa em 2 ou 3 conversinhas. Wellington, boa noite para você, boa noite o Rafael. Rafael, eu não vou perder muito tempo não para ouvir alguma coisa de você. Eu te perguntaria, você nasceu num lar espírita? Não. Eu sou nascido num lar de mãe católica e pai que sempre foi afeito a qualquer tipo de religião. Fui criado até os meus 18 anos na religião católica, fazendo todos os sacramentos daquela religião. Cheguei a ser convidado para ser padre, mas aos 18 anos um outro chamado veio até mim. Quando eu, passando por uma rua na minha cidade de Itapiruna, a rua 10 de Maio, eu olhei para uma grande construção e lá estava escrito Grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos. E eu olhei e senti que Jesus me chamava dentro daquela casa. Então pensei, por que entrar, por que não entrar, por que entrar, por que não entrar? Entrei, não saí nunca mais. Porque encontrei um Jesus que não era o Jesus dos dogmas, o Jesus dos sacramentos, mas o Jesus amigo. O Jesus que estava retornando na visão espírita para falar da imortalidade, para falar da caridade, para falar da reencarnação, para desenvolver tudo aquilo que até então eu lia na Bíblia de uma forma mais simples, de uma forma mais suave ao nosso entendimento,
Dos meus 18 anos para cá, eu me fiz espírita e hoje sou muito feliz por ser espírita. Obrigado. Bacana, eu que agradeço. Rafael. Wellington Melo. Boa noite, Wellington. Que alegria. Boa noite, Daniel. Que alegria estar aqui com você, com o mestre Quincas Veloso, que o Rafa também já o adotou nessas condições. Boa noite, querido Rafael. Para quem nos acompanha, o nosso boa noite e a gratidão por estar conosco uma vez mais. Dizíamos aqui para o Rafael, nos bastidores, que, embora ainda não o conhecêssemos, mas numa breve pesquisa para entender melhor o seu trabalho, nós já ficamos apaixonados no resultado desse trabalho. E olha, Rafael, com a sua permissão e dos meus irmãos, eu queria dar sequência num assunto que o Quincas tocou. Eu realmente já sabia que você era católico até por volta dos seus 18 anos, mas eu achei, numa das suas falas, uma frase que me impactou. Inclusive, Quincas, você vai gostar ainda mais do Rafael, porque ele também ouviu, só que não do Chico, mas do senhor Sebastião Leite de Amorim, o querido avô do Rafael, o mesmo aconselhamento que o Chico te deu, Quincas. Fale de Jesus, entre outras coisas. E, Rafael, uma frase que você citou, você falou assim: a experiência de enterrar corpos é muito dura para as pessoas, principalmente para aquelas que não sabem da imortalidade. Nesse mesmo vídeo, nessa mesma live, eu vi você contando a história do desencarne do seu avô, o senhor Sebastião. Se você não se importar, eu queria te convidar a repetir essa história, porque realmente muitas famílias do mundo inteiro têm vivido esse momento duro de enterrar os seus. E se não for abusar do seu carinho, meu irmão, não deixa de citar a história das coxas e do psiquiatra com a esquizofrenia também. Das coxas de frango. Tá joia. Vamos lá. Lembrar do seu Sebastião Leite de Amorim é lembrar daquele que para mim não foi só um avô, mas foi igualmente um pai. Porque com meus 17 anos de idade eu tinha uma ligação muito próxima ao meu avô. Eu costumava ficar com ele nos finais de semana, nós assistíamos os jogos de futebol. Eu torcia para o Botafogo, ele torcia para o Fluminense, mas a gente se dava bem. Mas aos 17 anos de idade, ele foi chamado a retornar ao lar espiritual. Como todos nós retornaremos. Se não retornarmos pelo Covid, e eu me solidarizo com todas as pessoas que estão retornando, com todos os familiares, nós retornaremos por outras formas, pela doença, enfim. Todos nós temos o dia de vir e o dia de retornar. E o meu avô retornou. Eu ainda era católico, mas eu senti na carne aquela dor, porque foi difícil para mim ter que enterrar uma pessoa muito querida. Mas eu não sabia que eu tinha determinados registros que eu posso chamar hoje de registros mediúnicos. Porque pouco tempo depois de eu enterrar o meu avô e ter toda aquela dor da desencarnação, eu comecei a registrar o meu avô. Ainda não era espírita. Eu via dentro da minha casa, eu via próximo à minha avó, e eu dizia: mamãe, estou vendo meu avô. Meu filho, você não está vendo ninguém. Porque conforme a igreja, ou a gente vê Jesus, o Espírito Santo, ou a gente está vendo o diabo, o demônio. Mamãe, eu não estou vendo nem o diabo e nem o Espírito Santo. Eu estou vendo o vovô. E o que ele está fazendo? Ah, mamãe, ele anda no meio da gente, ele conversa comigo, ele às vezes, e esse é o fato que o Wellington pediu para que eu citasse, nós estávamos na mesa almoçando, e o meu avô sempre gostou muito das coxas, do sobre. Estávamos lá comendo macarrão com o frango tradicional nas cidades do interior, cada um pegando a sua parte. Num determinado momento, minha avó perguntou: quem vai comer as coxas? E o meu avô: as coxas são minhas, diga isso para sua avó. E eu disse para a vovó: vovó, o vovô está aqui dizendo que as coxas são dele. Menino, vira essa boca para lá. Você quer que eu caia dura no chão aqui agora? Seu avô morreu.
Tenha consciência disso. Seu avô não volta, não tem ninguém conversando com você. Apacente o seu coração e vamos orar. Vovó, vovô está aqui. Mas o fato é que as pessoas não acreditavam, mas eu tinha certeza de que eu estava conversando com meu avô. E essa certeza, ela só foi se confirmar quando eu me tornei espírita posteriormente, porque frequentando a casa espírita, o grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, eu vinha descobrir que eu tinha a mediunidade, que é uma faculdade que nós temos não para nos vangloriar, não para achar que somos missionários no mundo, mas uma faculdade para o trabalho, uma faculdade para nós captarmos as energias dos sofredores nas mesas mediúnicas e trabalhar com Jesus. E eu vinha descobrir que eu, de fato, estava registrando meu avô. E um dia em especial, eu naquele atendimento onde um médium da casa estava lá cuidando da minha parte mediúnica, ele começa a registrar o meu avô. Ele diz, olha, seu Sebastião Leite de Amorim está aqui. Está muito feliz por você ter migrado para o Espiritismo. E ele quer te dizer algumas coisas. E o médium começou a dizer que os relatos do meu avô eram verídicos, eu de fato estava vendo. E ele complementa dizendo assim, meu neto, agora já na incorporação, como nós dizemos, fale de Jesus, pratique a caridade, viva para o amor, viva para ajudar as pessoas, faça todo o bem que você puder. Porque quanto mais tu trabalhares, quanto mais tu te dedicares ao bem, mais essa faculdade que te foi dada por um empréstimo de Deus, você vai canalizá-la para o seu bem e para a sua paz. Então, o meu avô, desencarnado, ele foi um chamariz para que eu viesse até a doutrina espírita, e onde me encontro até hoje. E, Wellington, eu quero fazer um registro. Antes de me tornar espírita, eu tinha aquilo que nós chamamos de depressão, angústia, a doença psiquiátrica, que nem sempre é só doença psiquiátrica, porque nós temos a parte orgânica, nós temos a parte espiritual. E no meu caso, eu tinha as duas coisas. Eu precisava tomar o remédio do mundo, mas precisava me apacentar enquanto espírito, me reformar moralmente e trabalhar na caridade. Então, quando eu começo a me reformar, tarefa que eu cumpro até hoje, porque a gente nunca pode se dizer reformado. Nós estamos no caminho da transformação. E trabalhar na caridade, aqueles sintomas depressivos, aquelas angústias internas, aqueles ímpetos suicidas começaram a diminuir. E eu comecei a ganhar ânimo, comecei a ganhar saúde, vontade de viver. E, igualmente, na mediunidade, eu pude drenar as minhas energias psíquicas, fazendo bem aos espíritos, a mim mesmo, e tanto quanto à minha casa espírita. Em resumidas palavras, é essa a história. Obrigado. Eu que agradeço. Eu vou falar igual o Simão Pedro, Quincas Wellington. Eu avisei, vocês lembram que eu avisei? Eu avisei, Quincas, eu avisei pra você, Quincas. Ah, o Quincas não gosta que chame ele de senhor, não, viu? É o único senão que nós temos com o Quincas, não pode chamar de senhor. Não vou chamar de senhor, é mestre. Olha, para ser mestre precisa saber alguma coisa, e eu ainda não sei nada. Agora, o Rafael, achei bom demais eu te ouvir, vou continuar querendo te ouvir mais, sabe? Dentro do movimento espírita, isso fica bem claro, existem aquelas pessoas que dedicam quase que exclusivamente à mediunidade, outros aos sistemas de filosofia, outros para a assistência social, as práticas que os centros desenvolvem, e, enfim, tem aquela aptidão, tem aquela afinidade com um determinado segmento da doutrina espírita. Com você, o que acontece? Bom, vamos lá. A doutrina espírita, ela se reveste de um tríplice aspecto, como nos diz o benfeitor Emmanuel. Ela é, ao mesmo tempo, ciência, filosofia e religião. E, naturalmente, dentro da nossa subjetividade, cada um vai gostar mais de uma parte e vai querer se dedicar a essa parte que gosta. Isso é bem natural. No meu caso, eu sempre gostei da parte evangélica.
Sempre gostei dessa parte da religião. Não essa religião que divide, essa religião que nos faz inimigos porque nós temos crenças diferentes, mas essa religião na sua essência, essa religião que nos religa a Deus para nos tornar pessoas melhores. Então eu posso dizer a você, meu amigo Quincas, meu mestre Quincas, que eu sou um apaixonado por Jesus, um apaixonado pelo Evangelho. E quando eu descobri que o Espiritismo é o Evangelho redivivo, que a questão 625 do Livro dos Espíritos nos traz Jesus como um modelo a quem a gente deve copiar, nos traz Jesus como um guia a quem nós devemos seguir, eu falei, meu coração encontrou um pouso. Essa frase não é minha. Essa frase é de Bezerra de Menezes, em 16 de agosto de 1886, quando ele se assumiu espírita, aqui na rua 13 de maio, no Rio de Janeiro, quando ele disse, meu coração encontrou um pouso, porque eu, de católico, passei a espírita, porque no espiritismo eu encontrei Jesus e a proposta da caridade. Então, a parte que mais me toca é a caridade que representa o amor que Jesus nos ensinou em movimento. Que bom. Muito bom. Muito Eu avisei. Quincas e o Wellington, eu conheci o Rafael através de um vídeo que chegou até mim de uma pergunta que foi feita a ele num encontro, se não me engano, um encontro de jovens. E eu vou refazer essa pergunta a ele, porque eu acho que é uma pergunta tão atual e é tão necessário refletir sobre esses temas que nós vamos deixando de lado, vamos encostando lá embaixo, debaixo da mesa, vamos jogando para debaixo do tapete e não conversamos sobre ele. E eu achei interessante porque antes de começarmos aqui o prosa, eu brinquei com ele que não ia ter polêmica. Ele falou, olha, não tem problema ter polêmica, porque o Espiritismo nos oferece recursos para trabalhar qualquer tema. Então, Rafael, eu achei aquela resposta sua. Aliás, primeira pergunta, eu preciso cumprimentar aquela jovem pela pergunta, pela coragem de fazer aquela pergunta. E a sua lucidez e a sua fidelidade a Jesus e aos princípios morais de um cristão, né? Porque nós não podemos nunca perder de vista que nós somos cristãos. Eu achei esse de uma sinceridade, de uma pureza evangélica que até hoje me sensibiliza. E por isso eu queria refazer essa pergunta ao Rafael. Rafael, qual a postura do espírita diante da pena de morte, do porte de armas e da política? Bom, vamos lá. Eu não consigo responder conforme eu respondi à época, porque cada momento a gente está numa sintonia diferente. E agora a sintonia talvez esteja ainda melhor, porque do lado do Quincas, do Wellington e do Daniel, vocês perceberam que antes de eu responder aquela pergunta, eu fiz uma pausa, eu comecei a enrolar um pouco para responder, porque antes de responder qualquer pergunta, eu elevo as minhas antenas aos bons espíritos e peço, respondam através de mim, porque eu não tenho condição. Eu me lembro muito de um conselho dado pelo benfeitor Emmanuel a Chico Xavier, no Riacho do Capão, em 1931, quando ele se apresentou e disse, nós temos 3 compromissos, disciplina, disciplina e disciplina. Toda vez que eu disser algo que esteja contra Jesus e contra Kardec, fique a favor de Jesus e a favor de Kardec e me deixe. Então, quando eu penso em pena de morte, em porte de arma em política, eu tenho que pensar, o que Jesus pensa sobre isso? Quais são as proposições de Kardec sobre isso? Então, pena de morte. Quando a gente vai no Livro dos Espíritos, o que nos diz o Livro dos Espíritos sobre pena de morte? Que a maior pena que um ser humano pode ter é de viver. A nós não compete tirar a vida de quem quer que seja, porque só Deus sabe o momento de vir, o momento de retornar. E o espírito Humberto de Campos nos diz, numa obra lindíssima chamada Cartas e Crônicas, tem lá uma lição sobre a pena de morte. Quando a gente tira alguém que nós consideramos um corrupto, um criminoso do mundo, a gente está transferindo o problema de um lugar para o outro. Porque a gente tira um criminoso encarnado e transforma num obsessor no plano espiritual.
Então, nós espíritas, nós cristãos, questão 880 do Livro dos Espíritos, nós privilegiamos a vida, que é o maior de todos os direitos. A pessoa ela tem que viver, porque vivendo, ela aprende. Ela ressignifica os seus atos. Ela tem a oportunidade de virar o seu dial. E dial eu lembro daquele radinho onde nós sintonizamos as estações. Ela tira da estação do erro e passa para a estação do acerto. Então, nós nos colocamos contra a pena de morte. É melhor dizer a favor da vida. Então, pena de morte não pode ser considerada nos nossos manuais cristãos. Porte de arma. Porte de arma, quando a gente vai em João capítulo 15, versículo 12, Jesus nos diz assim: o meu mandamento é este, que vocês vos amem uns aos outros, não que vocês vos armem uns contra os outros. Veja, a palavra é amor, é amar, não é armar-se. E há um grande filósofo, um grande poeta aqui do Rio de Janeiro, que eu tenho certeza que o Quincas conhece. Luiz Antônio Mileco, que nasceu na sua deficiência visual e transformou a sua vida num périplo de amor. E ele compôs um poema que eu vou só recitar, porque se eu cantar, o Wellington e o Quincas não me chamam nunca mais. O poema diz assim: ele veio, luz da vida, pão do mundo, tinha o olhar quente e profundo e solene tinha a voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas, ele ilumina, e as nuvens mais escuras, ele desfaz. Ele veio e assentou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Então, no segundo verso da sua poesia, ele nos diz que Jesus veio mãos vazias, desarmadas. Só amor por todos nós. Por que a gente quer, em nome de Jesus, em nome da religião, ter armas que Jesus não teve? Quando a gente pensa no objetivo da arma, é a morte. Muitos dizem, eu quero me defender. Mas a nossa defesa não se encontra nas armas. A nossa defesa se encontra nos nossos princípios, nos nossos valores, na nossa forma de viver no mundo. É bem certo, Daniel, Quincas e Wellington, que existem profissões no mundo que precisam de armas. Por exemplo, um policial, um guarda. Mas quando eu começo a defender arma para um civil, vejam, eu sou dentro da minha casa, eu, a minha esposa e a minha filha. Imagine se a minha filha tem acesso à minha arma. Olha a tragédia que isso pode decorrer. Então é inconcebível pensarmos em arma para um civil, porque a mensagem é a mensagem do amor. Política. Política, quando vamos na Revista Espírita, fevereiro de 1862, Kardec respondendo aos amigos de Lyon, que lhe mandam uma carta e ele responde: meus amigos, não percamos tempo com política, porque todas as vezes que nos envolvermos com política dentro da casa espírita, nós perderemos tempo para falar do Evangelho, para falar das leis morais, para refletir sobre a nossa transformação moral. Ou seja, Kardec nos recomendou, não é o Rafael, não é o orador espírita, é Kardec. Revista Espírita, fevereiro de 1862. Resposta de Kardec aos espíritas de Lyon. Que nós não nos envolvêssemos com política dentro de casa espírita. Mas muitos dizem assim, mas Rafael, eu na minha individualidade, pessoa física, pessoa no mundo, não posso me envolver com política? Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Questão 843 do Livro dos Espíritos. Eu posso, o Quincas pode, mas quando a gente se envolve com política, no meu CPF, eu não posso misturar isso com a minha casa espírita. Porque o grande problema é que hoje nós estamos misturando a minha vida pessoal, as minhas escolhas pessoais, com a doutrina espírita. Então a gente vê muitas pessoas subindo na tribuna espírita e falando de política. Falando, ainda que de uma forma subrepetícia, em política. Nós não temos esse direito. Nós temos que falar em Jesus, falar em Kardec. É isso que José Raul Teixeira tem sempre colocado para mim. Agora, na nossa vida particular, nós somos políticos por natureza. Isso quem nos diz é o próprio Aristóteles, é a própria filosofia grega, porque política vem de polis, que quer dizer cidade. Todo aquele que se envolve com a sua cidade, com as coisas da sua localidade, se envolve com política.
E se envolvendo com política, nós somos políticos por natureza. Não podemos, ponto número 1, misturar isso com as coisas da religião. E ponto número 2, se eu tenho o meu posicionamento de uma forma, eu devo aprender a respeitar o posicionamento do Quincas. Porque nós estamos tratando política hoje igual ao jogo de futebol. Imaginem aí em Minas, vai jogar o Atlético e o Cruzeiro. As pessoas brigam antes, brigam durante e brigam depois. Só que jogo de futebol é um dia, acaba. Política é uma coisa que permanece. Porque quando a gente vota para um prefeito, vota para um governador, vota para um presidente, ele vai continuar. Ele vai ser o presidente de todos. Ele não vai ser o presidente daqueles que votaram neles. Então nós precisamos, na nossa vida social, desenvolver respeito. Desenvolver tolerância, saber que o outro não é obrigado a pensar igual a mim, saber que o outro tem um time de vida, uma condição de espírito diferente da minha. Ou seja, quando eu olhar para o Daniel, eu não vou olhar ele enquanto o partido que ele votou, a sua opinião, eu vou ver o ser humano que ele é. Quais são os seus valores? Nós vamos, na nossa sociedade, exercitar respeito, tolerância, aprendermos a viver juntos e não misturar isso com o espiritismo, que hoje é a nossa proposta de redenção e que nos liga a Jesus. Bom, acho que eu respondi os 3. Eu avisei. Bacana. Eu avisei. Eu avisei. Antes de vocês trazerem a próxima consideração, o Márcio Bruno está perguntando se o Rafael tem algum canal. Ele tem um canal sim, né, Rafael? No YouTube, né? Tem um canal no YouTube onde eu coloco as minhas palestras. Você está vendo aqui Rafael Siqueira, mas o meu canal no YouTube é Rafael de Amorim Siqueira. Tive que colocar o meu nome todo, porque já tinha outro Rafael Siqueira. Outra coisa, eles estão perguntando o nome do poema. Você pode repetir? Eu vou colocar aqui nos comentários, por favor. Ele Veio, de Luiz Antônio Mileco. Ele veio. Ok, ótimo. Meus amigos, fiquem à vontade, viu? E a questão do Livro dos Espíritos, que fala de pena de morte, é a questão 761. Gente, sempre que eu vou responder perguntas, eu tenho uma biblioteca do meu lado. Os 2 principais são esses: o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Quando o Daniel me perguntou, veio a questão 761 na minha cabeça, mas eu quis confirmar antes. Está aqui. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso, ou seja, pena de morte? Olha a resposta dos espíritos. Há outros meios de ele se preservar do perigo sem matar. Além disso, é preciso abrir ao criminoso a porta do arrependimento e não fechá-la. Excelente. Um abraço para o seu xará, Rafael Papa. Abraço, viu, meu irmãozinho querido? Ele tá aí, o Rafael? Ele está assistindo a gente. Está aqui. Rafael, um grande abraço para você. Você, assim, é um exemplo para todos nós. A sua dedicação ao espiritismo, a sua dedicação à Rede Amigo Espírita TV. Nós sabemos do seu esforço na escrita dos livros. Está saindo um novo livro agora. Nós te acompanhamos. Que Jesus te abençoe e você siga em frente com as nossas melhores vibrações. Ah, agora vocês encontraram o mestre. O mestre é o Rafael. Rafael Não Papa. Esse é mestre. Em Quintas? Não é à toa. Chama Papa. Exatamente. Eu sou Rafael Siqueira. Ele é Rafael Papa. Papa. É o Papa. Mas eu estou achando que essa coisa aí de mestre não é de Papa ou Siqueira, não. É de Rafael mesmo, sabe? É de Rafael. Não tem nada a ver com Quincas. Rafael, você disse que é médium. Eu tenho a impressão que os nossos amigos que estão online conosco gostariam de saber qual a sua mediunidade. Eu desenvolvi. Quando a gente fala desenvolveu, na verdade a gente está educando as nossas faculdades mediúnicas. Eu tenho educado a faculdade da psicofonia e também a faculdade da psicografia. A psicografia hoje a gente acaba utilizando pouco nas atividades da desobsessão. Então, mais ultimamente, eu tenho trabalhado na psicofonia, no atendimento às entidades sofredoras. Beleza. Excelente. Rafael, veja, meu irmão, tem sido comum
algumas pessoas nos trazerem questionamentos quanto ao exercício mediúnico no momento pandêmico ou de isolamento social. Algumas pessoas questionam, falam, olha, eu não consigo me equilibrar porque estou ausente da reunião mediúnica. E como ficam os espíritos sem a assistência das atividades mediúnicas? Algumas casas retomando as atividades, mas, enfim, irmão, esse é um questionamento que, vez ou outra, nos aparece. Como que você vê essa questão? Vamos lá. Uma vez fizeram essa pergunta ao Divaldo, e eu, como sou assim, cadeira de frente do Divaldo, do Raul, do Haroldo, do Simão e outros tantos, eu vou reproduzir o que o Divaldo respondeu, porque o Divaldo respondeu com uma pergunta. Como era o atendimento às entidades sofredoras antes de nós termos o Espiritismo no mundo? Porque, veja, o Espiritismo é do século XIX, e as entidades sofredoras sempre foram atendidas pelos benfeitores espirituais, pelos familiares que estão no plano espiritual, porque Jesus não descuida de um dos seus filhos. Quando vieram as reuniões mediúnicas, capitaneadas pelo Espiritismo, codificadas ali por Allan Kardec, nesse vade-mecum chamado Livro dos Médiuns, ela tem várias propostas de aprendizado. E o grande aprendizado é para nós, porque nós aprendemos com as comunicações dos espíritos. Nós aprendemos com os seus exemplos. Aprendemos a ser humildes, aprendemos a trabalhar, e muitos acham que estão ali doutrinando espíritos. Nós estamos ali ajudando os espíritos. Mas os grandes beneficiários somos nós mesmos. Eu, às vezes, na minha mediunidade, eu tenho a pretensão, e eu coloco isso para mim, de achar que eu estou servindo e que o serviço precisa de mim. É o contrário. Sou eu que precisa do serviço. Sou eu quem precisa trabalhar. Sou eu que precisa, tal qual o girassol, porque o girassol é uma planta muito peculiar. Ele vai girando ao redor de Jesus. Somos nós que precisamos ir ao encontro de Jesus. Então, a espiritualidade sabe do período que nós estamos passando. Um período que nós, para não propagarmos o vírus, precisamos fechar temporariamente a nossa casa espírita. Então, esse é um período que muitos médiuns estão em casa, mas não estão desguardados pela misericórdia de Deus, das bênçãos dos seus benfeitores espirituais, na certeza de que nós retornaremos e poderemos retornar às nossas atividades. É bem certo que Kardec nos traz, tanto na Revista Espírita quanto no Livro dos Médiuns, que fazer essas reuniões no ambiente doméstico não é a melhor proposta, porque a casa espírita é um hospital. É um lugar apropriado para nós fazermos. Então, o que eu tenho feito, o que eu digo para os médiuns? Enquanto nós não temos o espaço da reunião, que nós lembremos que nós somos médiuns 24 horas por dia, que nós oremos mais, que nós possamos fazer o nosso culto do Evangelho no lar, que nós sejamos os exemplos, procurando ser pessoas melhores, vibrar no bem, ver bons filmes, porque a gente tem visto cada coisa, a gente tem vibrado em cada sintonia, ou seja, enquanto médium, eu posso estar dentro da minha casa, procurando me equilibrar para quando retornarem as reuniões, eu estar apacentado e equilibrado para dar continuidade ao serviço. Muito bom. Excelente, amigo. Obrigado. Eu que agradeço. Rafael, o Espiritismo é uma doutrina nova, né? Nós estamos falando de pouco mais de 150, 160 anos. E Kardec, com muito cuidado, como você lembrou, ele desenvolveu um manual prático de desenvolvimento mediúnico. No entanto, muitas famílias encontram dificuldades para lidar com a manifestação da mediunidade em crianças, em jovens, e muitos não sabem lidar, como você mesmo relatou, a experiência de vida, a sua própria experiência. O que você diria para aquelas famílias que têm jovens, que têm crianças, que veem espírito, ou algum jovem que está em processo de desenvolvimento mediúnico e não sabe a quem recorrer ou o que fazer, em especial nesse momento? O que fazer, Rafael? Vamos lá. A mediunidade é uma faculdade do espírito que encontra-se radicada no nosso corpo.
Então, a mediunidade ela não vai ter as suas manifestações somente quando nós nos tornamos adultos. Por isso, nós vemos crianças, nós vemos adolescentes, nós vemos jovens com sintomas da mediunidade. A dona Sueli Calda Schubert, que já retornou ao plano espiritual, mas nós sabemos que ela se encontra em trabalho, que se encontra atuante, ela escreveu um livro notável, que eu deixo como sugestão de leitura para aqueles que querem se entender mais do assunto, que chama Mediunidade em Crianças. Então, quem quiser pode ler. Como a gente pode aí facear a mediunidade em criança, a mediunidade em jovens? Mediunidade em criança e em jovens não é para começar o desenvolvimento, não é para começar a educação, porque essas coisas têm que ser num momento onde a pessoa esteja mais equilibrada, mais responsável para se dedicar a um trabalho. Mas a gente pode começar a inserir a criança e o jovem dentro da proposta da espiritualidade, dos conteúdos espíritas, das leituras espíritas, e a melhor forma de fazer isso, quando a casa espírita está aberta, é poder levar essa criança para uma evangelização, levar esse jovem para começar a frequentar a nossa mocidade, porque a gente sabe que isso vai apacentando o psiquismo da criança, o psiquismo do jovem, porque se ele tiver uma mediunidade que nós chamamos de ostensiva, no momento oportuno, os benfeitores espirituais, os dirigentes da casa, vão chamar para o trabalho mais efetivo. Mas enquanto são crianças, são jovens, a gente vai convidar para estar conosco no culto do Evangelho no lar. Nós vamos fazer as preces pela manhã, as preces à noite. Eu vejo com muito bons olhos o passe na criança, o passe nos jovens. Ah, mas eu não consigo. Dê enquanto a criança está dormindo. A própria mãe chegue, comece a orar a criança, comece a orar os jovens. Então nós temos recursos para ir lidando com essas ocorrências desde quando a gente os visualiza. O que eu observo muito, Daniel, é que os pais, muitas vezes, as pessoas que estão próximas, elas lidam com isso e querem somente tratar a criança e o jovem, não querem modificar a si próprias. Porque, vejam, o pai está dentro de casa todo dia envolvido com bebida alcoólica, com gritaria, com discussões. Você acha que isso vai atormentar mais a criança ou o jovem ou não? Porque esse é um convite para a família como um todo. É o convite da evangelização da família. Porque se eu quero ajudar o meu filho, o meu jovem, a poder equilibrar a sua mediunidade, eu também, enquanto pai, enquanto pessoa próxima, eu também devo me equilibrar. Porque a nossa casa é um todo espiritual. Se ela estiver em equilíbrio, começando do pai, da mãe, o jovem tende a se equilibrar. Então, eu acho que a gente tem que olhar com muito carinho para a nossa criança e o nosso jovem e poder ir desde tenridade introduzindo ele na doutrina espírita, nos conceitos espirituais. Agora, existem determinados casos que a gente sabe que nem tudo é só mediunidade. Há coisas que são radicadas no nosso organismo. Então, o pai tem que ser muito observador, porque de vez em quando nós precisamos levar num terapeuta, num pediatra, para que a gente possa ter o olhar holístico. O que é o olhar holístico? É aquele que olha integral para a criança e para o jovem, sabendo que ela tem um corpo, mas, sobretudo, ela é um espírito. Então, olhar tratando o corpo e tratando igualmente o espírito. Muito bom, Rafael. Não podemos desprezar eventuais causas orgânicas, né? Exatamente. Alguns transtornos eventuais, né? Muito Exatamente. excelente a sua ponderação. Quincas e Wellington, fica à vontade, viu? Ô, Rafael, eu ouvi certa feita o Chico dizendo para uma pessoa que a pessoa estava aflita. Ah, Chico, eu preciso desenvolver mediunidade e tal. E o Chico usou uma expressão que ele disse assim: desenvolver mediunidade é desenvolver sentimentos. Eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito desta frase. Olha, Quinca, se eu devolvesse essa pergunta para você, eu tenho certeza que você a responderia bem melhor. Porque, veja, o livro dos médiuns nos diz que a mediunidade independe do aspecto moral. Mas o exercício da mediunidade depende da pessoa que nós somos. Ou seja, eu posso ser uma pessoa ruim, eu posso ser uma pessoa viciosa e ter a mediunidade.
mas para eu exercitá-la com Jesus, eu preciso dos aspectos nobres. Então, Chico, nessa frase, quis dizer o seguinte: para que eu me desenvolva como médium, eu preciso primeiro me desenvolver enquanto ser humano. Porque eu vou ser, na minha mediunidade, o que eu sou no meu dia a dia. Então, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom filho, se eu sou um bom trabalhador lá no meu escritório de trabalho, alguém que na minha sociedade cumprimenta as pessoas, faz curva de ternura com as pessoas em geral, sem discriminar, sem procurar brigar com as pessoas, eu tendo a ser um bom médium. Por quê? Porque eu já sou um bom ser humano. Os espíritos se aproximam de nós pelas nossas vibrações. Eu estava um dia numa reunião mediúnica e eu nunca me esqueci, porque todos cantavam chamando pelo Bezerra de Menezes. E cantava Bezerra, e recitava Bezerra. Num determinado momento, o espírito de José Grosso, eu tenho certeza que vocês conhecem. José Grosso, um espírito muito querido do movimento espírita, muito querido das Minas Gerais, ele se manifestou e disse assim: olha, vocês estão esperando o Bezerra hoje não vem, porque ele está atarefado numa comunidade lidando com pessoas carentes. Se vocês querem aproximar-se do Bezerra, aproximem-se da caridade. Sejam pessoas melhores, pessoas que se aproximam do ser humano, e vocês granjearão a presença de Bezerra nas vossas vidas. Mas nós queremos ser os tiranos do dia a dia, e depois entrar na nossa reunião com o ar-condicionado, sentar na cadeira, começar a cafungar e chamar o Bezerra. Aí não vai. É preciso a gente se modificar para entrar em contato com aqueles que são nobres. Eu me lembrei aqui daquela passagem do Bezerra, né, quando ele desencarnou, se não me engano, a irmã Célia, que veio a mano de Nossa Senhora buscá-lo. Celina, irmã Celina. E quando chegou no plano espiritual, tinha uma multidão de pessoas diante dele, e ele, muito espantado, pergunta a ela quem era aquelas pessoas. Ela então responde: essas pessoas são todas aquelas que você ajudou sem perguntar o nome. Então, realmente, excelente lembrança e referência a Eurípides Barçanufo. Mas eu queria, Wellington, antes de você trazer a próxima consideração, fazer mais uma observação que eu até já fiz aqui em uma prosa espírita, Rafael Quincas. Eu vejo que o espiritismo surgiu a partir dos fenômenos mediúnicos, né? Foram eles que despertaram o interesse de Kardec. E me parece que hoje, dentro do movimento espírita, nós tratamos com muita estranheza, em especial aqueles médiuns que têm uma ferramenta mediúnica mais ostensiva, né? Ao passo que deveria ser o contrário, né? Assim como Kardec se beneficiou dos recursos das médiuns e dos médiuns que traziam a intervenção dos espíritos para nós, encarnados, nós também deveríamos hoje, de posse do manual prático, lidar com a mediunidade e com os médiuns de forma mais tranquilas. Eu vejo quase que uma recriminação hoje em relação a muitos médiuns são recriminados, né? Onde muitos não acham mais necessárias as manifestações mediúnicas. Eu me lembro de uma frase do Haroldo, que ele dizia que temia muito ver um movimento espírita sem espírito. Então, que nós tenhamos olhos mais serenos para esses médiuns que são ferramentas valiosas e que poderiam servir mais e melhor ao nosso movimento. O Rafael diz que nós voltamos aos tempos das bruxas. Voltamos mesmo, viu, Papa? Wellington. Olha, Daniel, antes de conversar um pouco com o nosso convidado, Rafael, você gostaria de comentar um pouco a respeito disso que o Daniel trouxe? Porque eu acho esse assunto tão pertinente, sabe, companheiro? Tão bacana da gente prosear em torno dele. Eu adoro esse jeito mineiro, esse jeito da prosa. Eu, antes de chegar ao nosso bate-papo, eu já pedi o cafezinho, já pedi o pão de queijo. O Espírito André Luiz nos diz na obra Nos Domínios da Mediunidade que muitas florações mediúnicas se perdem, seja pela timidez dos médiuns, seja porque os dirigentes acabam embotando aquelas florações mediúnicas. O que nós devemos fazer?
Em nome da responsabilidade que Kardec nos recomendou, nós não devemos afastar o fenômeno mediúnico, porque o espiritismo só existe pela mediunidade. Que seria do mundo sem Ruth e Caroline Baudin, sem Céline Jaffé, sem Aline Carlotti, sem Hermance Dufour, que eram jovens, através das quais veio a doutrina espírita? Que seria do mundo sem as obras de Chico Xavier, de Divaldo Pereira Franco, de José Raul Teixeira, dos mais variados médiuns que trabalham pelo Brasil, anônimos, recebendo os espíritos e sendo para eles um repasto de luz, um repasto de equilíbrio. Então a nossa postura é a postura do equilíbrio, porque a gente não deve perder a nossa responsabilidade, tendo bom senso, tendo bom tino, analisando as comunicações, analisando tudo aquilo que é escrito, conversando com o médium, mas não de forma a afastá-lo do trabalho, não de forma que ele se sinta excluído das suas florações mediúnicas, do seu intento de trabalhar. Nós devemos ter em mente que todo médium, quando está começando, e isso eu tiro de uma obra notável chamada Qualidade na Prática Mediúnica, que é da equipe de Manuel Filomeno de Miranda, um trabalho realizado por trabalhadores da Mansão do Caminho que nos deixaram várias obras. Toda iniciação mediúnica, ela também é uma iniciação anímica, porque nós começamos no animismo a fazer aquelas distinções do que é meu, do que é mediúnico, até chegar na mediunidade mais cristalina. E nos dizem os bons espíritos que mesmo os médiuns mais experimentados sempre terão a cor do seu animismo. Porque se a mensagem vem pelo Rafael, alguma coisa do Rafael vai ter. Então nós temos que entender esse fenômeno. E o médium entender que isso é um processo. Ele vai superando o animismo até chegar à mediunidade. E quanto aos enganos, enquanto os engodos do plano espiritual, todos os médiuns são enganados. O grande esforço do exercício da mediunidade com Jesus é você cada vez ser menos enganado. Por isso, no livro dos médiuns, no capítulo da influência moral dos médiuns, Kardec nos diz que o bom médium não é aquele que tem as mais variadas faculdades, mas é aquele que os espíritos enganam menos, mas sabendo que nós somos enganados. Ou seja, nós devemos nos tornar pessoas melhores para cada vez sermos menos enganados. Então o dirigente deve ter essa prudência, esse bom senso, saber que a pessoa que está começando, ela vai ser vítima da mistificação, ela vai ser vítima do animismo, mas ela é alguém que eu devo privilegiar, conversar com ela, recomendar o estudo e traçar para ela um roteiro para que aquela mediunidade inicial se torne um dia aquilo que os espíritos chamam de medium nato, quando eu consigo cumprir a minha missão mediúnica. Porque os médiuns experimentados de hoje foram aqueles que lá no início tiveram dúvidas, quiseram parar, mas alguém foi até eles e disse, você não vai parar. Porque todos nós temos dificuldades. Eu estou contigo, a casa espírita vai te ajudar, mas, sobretudo, se você está bem intencionado, os benfeitores estão ao seu lado. Eu lembrei aqui de uma fala, Wellington, do Rossandro, dele falando do nível de intimidação que o médium sofre na casa espírita. Uhum. Ele diz assim, o médium, quando entra num processo de perturbação na casa espírita, ele se vê tão intimidado, mas tão intimidado que ele se retrai, ao invés de se abrir para o grupo, né? Aí ele dá um exemplo muito peculiar, muito singular, que retrata muito bem isso. Ele falou, olha, era como se o seu filho adoecesse e fosse pedir ajuda na casa do lado. Então, assim, é dessa forma que nós tratamos os médiuns quando não estamos bem, né? Porque nós somos humanos, nós estamos na matéria, suscetível a todas as influências e dificuldades que a matéria eventualmente nos oferece. Rafael, excelente as suas observações. Mas eu avisei, Wellington, eu avisei para você. Eu queria pegar um gancho na presença do Papa, que aqui se encontra conosco, que é outro mestrão que nós temos aí, que nós amamos muito. O Rafael, esses dias, por ocasião da Dona Sueli, do desencarne da Dona Sueli Caldas, o Rafael fez uma manifestação
de lágrima, de dor, né? E segundo ele, depois ele fez uma outra manifestação, dizendo que muitas pessoas disseram-lhe que ele, na condição de espírita, não podia estar sentindo aquela dor, não poderia chorar. E eu penso, isso que o Daniel trouxe, Rafael, eu acho que, na nossa opinião, pode até ser estendido. Nós temos intolerância não só para com o médium e o resultado da sua mediunidade, mas nós ainda, por sermos intolerantes, principalmente dentro da casa espírita, nós estamos desperdiçando muitas oportunidades de acolher. É o nosso pensamento, sabe? Um amigo espiritual um dia nos disse uma frase que nós não vamos esquecer. Olha, aprendam a acolher quem caminha com vocês, quem faz parte da equipe. Caso contrário, vocês não vão conseguir acolher os que vêm de fora. Então, é agora o nosso primeiro exercício. E olha, Rafael, a gente, botando isso tudo aqui no liquidificador, a gente está percebendo que a casa espírita, ela tem se voltado muito para esse acolhimento, para ser mais coração. E eu gostei quando você usou o ponto de equilíbrio. E até o Simão Pedro, que é também outro mestrão nosso, ele tem uma frase, segundo ele, lá de São Gotardo. Ele fala assim, olha, nem tão alto como o urubu, nem tão baixo como o tatu. Uma frase bem mineira. Mas, amigo, qual é o ponto de equilíbrio da gente desenvolver essa sensibilidade, essa caridade, essa amorosidade para quem está conosco ou para quem chega trazendo seus problemas das mais diversas nuances na casa espírita? Meu amigo Wellington, sempre que alguém me pergunta qual é o ponto de equilíbrio, eu respondo Jesus. E a pessoa logo redargue, mas Jesus, você não poderia dar um ponto de equilíbrio mais fácil? Eu acostumei-me a falar em Jesus porque, veja, Jesus acolheu a mulher adúltera. Mulher, ninguém te condenou, eu também não te condeno. Jesus sabia a hora de amar, a hora de acolher. Mas Jesus, quando falava com os escribas e os fariseus, brancos por fora, caiados, cheios de podridão por dentro, porque me honram com os lábios, mas mantêm o coração distante de mim. Jesus sabia repreender também com amor, porque amar é efetivamente acolher, mas amar também é saber repreender. Então, o ponto de equilíbrio é nós pensarmos como agiria Jesus no nosso lugar. Como Jesus se portaria diante dessa situação. E para que fique mais factível, eu quero pegar o exemplo que você trouxe. Desencarnação de uma pessoa querida. Muitos dizem assim, eu creio na imortalidade, eu não posso sofrer. Mas quem foi que disse isso? Nós somos seres humanos, e seres humanos são cheios de sentimento. Sentimento não é uma coisa linear. Sentimento é uma coisa que sobe, é uma coisa que desce. Então nós somos seres que sofremos. Somos seres que temos alegria, que temos tristeza, que sentimos às vezes raiva, que sentimos amor, e isso é natural dentro de cada um de nós. Então, qual a nossa postura diante da desencarnação de uma pessoa próxima? Vamos sentir tristeza. Vamos sentir a dor, saudade. Qual é o equilíbrio? Não transformar a dor, saudade em dor, revolta. Porque quando nós nos revoltamos, nós passamos a agredir aquele que é todo amor e todo misericórdia por nós, que é Deus. Quando vamos acolher uma pessoa que chega na casa espírita, nós não vamos a julgar, porque Jesus nos disse, por que vedes o cisco no olho do seu irmão e não vede a trave no vosso? Porque muitas pessoas, mas ele bebe. Quantas vezes Francisco Cândido Xavier, mas a nossa casa espírita são para esses. Jesus veio para os doentes, não veio para os sãos. O ponto de equilíbrio é saber que você, se ele bebe, eu não vou deixar de dar os aconselhamentos. Eu não vou deixar de dar os direcionamentos. Então é nós sabermos dizer sim, sim, não, não. Agindo como Jesus nos ensinou. Eu tenho uma filha aqui em casa que se deixar, ela come bala o dia inteiro. Vai ter um momento que eu vou dizer, minha filha, bala vai dar problema no seu dente, vai dar dor na sua barriga, eu faço isso porque eu amo.
Mas vai ter um momento que eu vou deixá-la comer alguma coisa, porque senão eu fico rígido demais. Então, o ponto de equilíbrio nós vamos descobrindo. E o exemplo maior chama-se Jesus. Eu falei, Excelente. Daniel. Eu visei. falei. Tem um amigo aqui perguntando qual é o nome dos livros do Rafael Papa, e eu acho importante fazer essa menção Sem porque dúvida. os livros produzidos pelo Rafael Papa são direcionados para a Rede Amigo Espírita. Conexão com Deus, se eu não estou enganado, é isso, Conexão com Deus, Parábolas 1 e Parábolas 2. E está saindo um novo agora. Está saindo um novo agora sobre as cartas dos apóstolos. Então, depois, se alguém quiser pesquisar, pode entrar nas plataformas aí que vocês vão encontrar. E lembrando que todo o dinheiro arrecadado é revertido para a Rede Amigo Espírita. Né, Quincas? É verdade. O Rafael, tem uma amiga que o esposo desencarnou há pouco. Eles ainda estão em meia idade, são jovens ainda, e ela está muito sentida, e dizia para nós, nos procurou, com uma dor imensa, com muitas dúvidas, porque disse ela que alguém da sua religião lhe informou que ela não vai mais reencontrar com o seu esposo, né? Outro disse para ela, morreu, acabou e tal. Eu gostaria que você falasse alguma coisa a esse respeito. Outra pergunta que ela fez, né? Quincas, como é que eu vou reconhecer o meu marido quando eu for para lá? Como é que eu vou reconhecer? Então, faz favor, fala para nós a respeito. Como é que ela chama? Rosimeire. Rosimeire, eu quero falar com você de coração para coração. E eu te digo, eles vivem. Os nossos entes queridos, as pessoas que amamos, eles estão vivos. Então, essa pessoa que conviveu com você durante tantos anos está naquilo que nós chamamos de plano espiritual, que é a nossa casa verdadeira. E eu posso asseverar para você que vocês se reencontrarão após você terminar essa fase sua da atual encarnação. E você poderia, Rafael, como eu posso ter certeza do que você está falando? Eu, desde muito jovem, minha amiga, eu fui convidado pela mediunidade a ver, a registrar determinados espíritos. No início da nossa live, nós falamos do meu avô, Sebastião Leite de Amorim, que eu tive a oportunidade de colocar dentro da furna mortuária. E depois eu vi ele vivo, me chamando de neto, me abraçando em espírito e dizendo, eu te amo, meu neto. E esse amor não se faz menor porque nós estamos em planos diferentes da vida. Eu tive a oportunidade de registrar outras tantas pessoas, e não falo isso aqui para me vangloriar, falo isso para que o seu coração seja aquecido, na certeza de que você vai reencontrar esse amor da sua vida. Quantas foram as cartas de Francisco Cândido Xavier, trazidas dos filhos desencarnados às suas mães? Às vezes com a mesma caligrafia, trazendo detalhes da proximidade entre mãe e entre filho. Mas você poderia me perguntar, mas eu não tenho Chico mais. Eu não tenho alguém que possa registrar essa carta. Mas você pode senti-lo, seja num sonho, seja na vibração de uma prece. Sabe aquele momento que você começa eu estou com tanta saudade dele, eu estou sentindo que ele está próximo. Às vezes os cabelos se arrepiam, às vezes é aquele sentimento gostoso no coração. Tenha certeza de que ele está próximo. Mas, sobretudo, tenha certeza que esse amor continua. E como vocês vão se reconhecer? Aqueles que se amam reconhecem-se das mais variadas formas. No plano espiritual, o corpo físico é o que menos importa. Nós nos reconhecemos pela nossa vibração. Às vezes o olho está fechado, porque não temos mais os olhos físicos, mas a proximidade da pessoa faz sentir na acústica da alma que ela está próxima. Então você vai reconhecê-la de uma forma tão intensa, de uma forma tão grande, que você depois pode contar para a gente. Ele está vivo. Eu vi com os meus olhos, porque são os olhos do Espírito, os olhos verdadeiros. Então eu quero deixar para você
essa mensagem de esperança, essa mensagem que o Espiritismo nos faz portadores, a mensagem da imortalidade da alma, a mensagem que Camille Flammarion, quando estava enterrando seu grande amigo Allan Kardec, ele disse no seu discurso: eu não vou dizer adeus, meu caro Allan Kardec, porque eu sei que você está vivo. Eu vou dizer até breve, na certeza de que nós vamos nos reencontrar. E por certo, os dois estão juntos hoje. E a frase derradeira do seu discurso é: a imortalidade é a luz da vida, tal qual esse sol que nos aquece a cada dia é a luz da natureza. Sigamos em paz. Vou orar por você, vou orar por ele, para que vocês sintam paz no espírito. Excelente. E a citação, Wellington, está lá no Obras Póstumas, viu? A referência está lá no Obras Póstumas. Eu queria só trazer aqui, porque eu achei muito pertinente a consideração feita pelo Wellington, e depois a pergunta do Quincas, sobre a questão do sentimento diante da morte, né? E aí eu queria ler só um trechinho daquela mensagem que eu li aquele dia, que a gente estava com o Simão aqui, com a Larissa, a mensagem de Emmanuel que eu acho fabulosa, porque há um mito, né, que diz que espírita não pode chorar, porque nós cremos na imortalidade da alma, né? E aí Emmanuel tem uma página onde o título é Lágrimas, lá no livro Caminho, Verdade e Vida. Eu vou ler só 2 frasezinhas. O capítulo 172, o título é Lágrimas. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Muita gente acredita na lágrima, sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, olha isso. Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação do Cristo. Paulo mergulhou em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Muito consoladora essa observação de Emmanuel. Então, choremos por... Pois não. O de equilíbrio, então, é esse. Derramemos as lágrimas, mas não percamos a esperança. Excelente. As lágrimas correrão dos nossos olhos. É normal. Eu hoje já conheço o Quincas. Se o Daniel falar assim para mim: olha, o Quincas não está entre nós mais. As lágrimas vão correr, mas a esperança do reencontro com o mestre no plano espiritual, para fazer uma outra prosa espírita, é a certeza que vai me deixar feliz. Vamos combinar um prosa espírito daqui 150 anos, igual Jesus, está no livro A Caminho da Luz. Jesus fez uma reunião, depois de 4,5 bilhões de anos fez outra. Vamos combinar uma, Quincas, Rafael e o Wellington, daqui 150 anos, viu? Onde estivermos. Mas, ô Daniel, não, veja, o Quincas vai estar reencarnado ainda. louco. É possível que nós não. É o Matusalém, então? Como diz o Rafael Papa, é um encarnado imortal, é isso mesmo, o Quincas é esse. Olha, mas o espírito do Lameira, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim que os espíritos evoluídos demoram a reencarnar. Ficam mais tempo na erraticidade. Vai ser meu caso, então, né? Com certeza. Que modéstia! Os modestos também são assim. Os modestos também. Rafael, ele tem um orgulho da humildade dele, viu? Eu quero aproveitar para cumprimentar o nosso irmão Múcio, que ele lá de Fortaleza nos manda um abraço. Ô, Múcio, obrigado por estar conosco, meu irmão. Que Deus lhe pague, viu? Deus lhe pague tanto carinho que você, tantas almas queridas aqui, nos incentivando tanto, são professores nossos. Rafael. Oi. Meu irmão, o Daniel, ele patenteou uma frase que a gente tem se lembrado dela com muita frequência quanto aos nossos convidados.
E você nos faz relembrar essa frase com muita veemência. Ele fala assim, não dá vontade de apertar a bochechinha dele? E essa... e eu creio que aqui a vontade não é só de nós três que estamos aqui, nesse privilégio que é prosear com você. As manifestações de carinho aqui também estão, assim, derramando, graças a Jesus. Mas, olha, Rafael, essa sua postura diante de Jesus, essa sua conscientização, ela muito nos agrada, muito nos encanta. E aqui com o Daniel, com o Quincas, a gente tem se encontrado mais a miúdo e a gente tem trazido essa temática bem à tona, sabe, companheiro? Numa palavra, simplicidade. O Quincas tem se utilizado dessa palavra para nos ensinar. Wellington, observa, porque a gente vai levar uma história para comentar com o seu Wellington. Olha, ela só deu certo porque é simples. Tudo ele tem se utilizado dessa palavra para nos mostrar que a grandiosidade da vida está na simplicidade. E o Rafael Siqueira, ele acha que nesse momento pandêmico nós estamos ganhando em simplicidade, meu irmão? Vamos lá. Eu posso dizer que nós estamos ganhando em muitos aprendizados. Quando Jesus enuncia o Sermão da Montanha, ele tem a ocasião de nos dizer: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então, tem pessoas que olham para a pandemia relembrando aquele antigo desenho do Zé Colmeia e do Catatal. Lembra, Daniel? Lembra, Quincas? Lembra Wellington Veloso? Wellington Melo. Falou Veloso, eu agora... Mas você acertou. E tinha um leão que chamava Lipe, e tinha uma hiena que chamava Hard. E Hard andava com a cabecinha baixa. Ó vida, ó azar. Ó azar. Então nós podemos escolher se teremos os olhos da hiena, que reclama de tudo, ou se teremos os olhos que Jesus nos recomendou. Os olhos que farão brilhar a nossa alma. Porque quando a gente tem esses olhos, nós olhamos para a pandemia e tiramos tantos aprendizados. O aprendizado da solidariedade. Porque quando vemos pessoas com necessidades as mais básicas, pessoas sentindo fome, pessoas sentindo frio, porque agora estamos na estação do frio, pessoas precisando de roupas, isso dá ou não dá uma vontade, uma necessidade de sermos mais fraternos, de nos aproximar mais. Quando a gente vê que um pequeno vírus, invisível ao olho humano, fez cair as bolsas, fez despencar as provisões econômicas, isso nos refaz ou não a nossa visão dos valores. Porque, vejam, há muitas pessoas que acham que o valor está no ter, mas a gente aprendeu que o nosso valor está no ser. Porque o que a gente tem, a gente pode perder, mas o que a gente é, a gente não perde nunca. Eu não perco a amizade de vocês, eu não perco os meus estudos, eu não perco o bem que eu tenha feito, mas casas, carros, valores na caderneta de poupança, ações na Bolsa de Valores, isso tudo eu posso perder. Então nós estamos ressignificando os nossos atos. Nós estamos aprendendo a lidar com a nossa imortalidade de uma forma diferente. Porque há pessoas que olham sempre, já desencarnaram quase 500 mil pessoas no Brasil. Mas a gente pode olhar que são 500 mil pessoas retornando ao lar espiritual. Porque se está deixando dor, saudade para nós, imagine para aqueles que estão do lado de lá recebendo essas pessoas. Imagine para os nossos familiares que estão recebendo aqueles que estão retornando. Quando a gente pensa em Dona Sueli Calda-Schuber, eu senti a falta dela. Eu senti a falta da dama da mediunidade, alguém que falava para os médiuns de uma forma sempre equilibrada, de uma forma ponderada. Mas e os familiares que estão do lado de lá? E os estudos espíritas do lado de lá? E aqueles que vão pensar o nosso movimento do lado de lá? Fortaleceu ou não? Então tudo é questão de olhar. Quando a gente tem os olhos de Jesus, a gente mira a pandemia e vê o período de transição. Vê o período da noite escura, que depois da noite escura vem o mais belo dia.
Então, essa pandemia é esse tempo de nós deixarmos os homens, deixarmos as referências, que às vezes está num filósofo, às vezes está num político, às vezes está num artista da televisão, e mirarmos em Jesus. Porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. Não poderemos nos fazer melhores, nos apacentar sem a sua presença. Beleza. Eu acho que temos tempo para mais uma, né, Quincas? Ah, sem dúvida, né? O que manda o tempo aqui é a coluna do Quincas. Enquanto a coluna do Quincas aguentar ficar sentado, nós vamos, entendeu? A coluna está muito boa. Mas vou aproveitar já de público, né? Que fica mais fácil a gente convidar, né, Daniel? É uma tática. A tática dele é essa aí, ó. Vamos marcar uma outra prosa com o Rafael, mas, claro. eu vou encobrir o nosso querido Wellington de Mello para convidá-lo para estar conosco no domingo, na Família Como Vai. Só que é 9 horas da manhã, viu? É de madrugada. Não tem problema, não. Eu já falei para eles, isso é descaridoso, fazer um encontro virtual num domingo, 9 horas da manhã. Ô, Quincas, Rafael, eu estou numa vibe que se me chamarem para fazer um programa espírita na madrugada, eu faço. nós marcamos beleza. um com o Daniel, aí ele falou assim, então vocês arrumam um médium para mim aí, porque 9 horas da madrugada não vai ter jeito não. Rafael, esse quadro é um quadro que o Quincas e o Wellington têm todos os domingos, às 9 horas da manhã. Vai Chama ser E a prazer. Família Como Vai. E a Família Como Vai. Né, Quincas? Então eu Já acho chamaram que o Rafael Papa para esses quadros, gente? o Rafael Ainda não, Papa esse já é- esteve conosco no prosa. Aqui já está reagendado, inclusive. Ah, então tá ótimo. Ô, Quincas, quer fazer mais alguma observação, mais alguma pergunta? Temos tempo. Rafael, você chegou a conhecer o Chico pessoalmente? Você conheceu o Divaldo, o Raul? O Quincas tinha que achar um detalhe triste da minha vida. Não conheci. Talvez essa seja a grande tristeza dessa minha encarnação, não ter conhecido o Chico. O Chico desencarnou em 2002, eu tinha 22 anos. Me tornei espírita com 18, mas nessa faixa dos meus 18 aos 22 anos, o Chico já estava bem ao quebrado, quase não recebendo visitas mais. Eu não tive o grande prazer de conhecer Chico Xavier. Eu te digo, Quincas, que se fosse hoje, eu moveria mundos e fundos para estar, nem que seja, na porta da casa dele. Rafael, e o Raul? Como que o Raul tá? O Raul frequenta aí no Niterói, não é? Na casa espírita que você frequenta. Conversei com o Raul ontem. O Raul está muito bem. O Raul é um exemplo para a gente quando está trabalhando e quando não pode trabalhar. Porque a gente pensa que os nossos modelos são apenas aqueles que estão no serviço ativo. Mas aqueles que precisam se recolher são o modelo do silêncio, o modelo de quem precisa se resguardar para poder voltar posteriormente. Então, o Raul, hoje que ele não consegue mais fazer uma palestra, ele faz algumas falas, ele faz algumas preces, mas ele é o modelo da resignação. Ele é o modelo de quem não está às turras com Deus porque teve um acidente vascular cerebral. Permanece com o seu sorriso, permanece com a sua força, permanece nos aconselhando e sendo um líder para todos nós. Que exemplo, viu? Que exemplo. É admirável mesmo, né? Exato. Achei interessante, Rafael. Certa feita, eu acabei de fazer uma palestra e uma senhora chegou e disse assim para mim: nossa, você me lembrou demais o Raul Teixeira. E eu fiquei pensando, nossa, então eu estou falando bem mesmo, né? Aí ela virou e falou assim: a diferença está só na cor dos olhos. Grande Raul. O Raul que parece filho da dona Ana,
porque Dona Ana, mãe de Divaldo, também tinha os olhos verdes. E ela, como era muito próxima de Raul, Divaldo diz que sentia um certo ciúme. Olha só que bacana. Rafael, mudando completamente o assunto, mas ainda dentro do assunto, nós estamos hoje realizando uma live, né? Eu aqui em Ibiá, o Quincas em Monte Carmelo, o Wellington, pelo trono dele, está em Uberlândia, você em Niterói. Você em Niterói. Então, hoje nós estamos conectados por uma plataforma, né? Conectados a vários canais, com quase 200 pessoas nos assistindo nesse momento. Eu fiz uma live recentemente com o Alisson. O Alisson é presidente da União Espírita Mineira. Eu perguntei para ele como que eles estão vendo o movimento pós-pandemia, né? Ele falou que é uma responsabilidade, certo? Eles estão especulando de como vai ser esse retorno às casas espíritas. A impressão do Rafael Siqueira é de um movimento mais aquecido depois dessa pandemia ou, presencialmente falando, mais arrefecido, mais disperso? Bom, eu quero conduzir a minha resposta por dois flancos. Primeiro, dizendo que o virtual veio para ficar. Isso eu escutei do Divaldo Pereira Franco. Nós não conseguiremos mais nos apartar do modelo virtual. Divaldo costuma dizer que o que vai vir daqui para frente será um modelo híbrido, porque nós tivemos muitos ganhos com esse modelo virtual. Ele, por exemplo, não precisa mais, no seu périplo pela Europa, estar presente. Ele agora está na República Tcheca, na França, em Portugal, sem sair de Salvador. Isso economiza para ele, que já tem 94 anos, economiza em questões financeiras, que não precisa ser pago a viagem. Isso proporciona, por exemplo, que várias pessoas do Brasil, do mundo, estejam nos assistindo agora, pessoas que às vezes não poderiam vir até as nossas casas espíritas. Então a gente vai ter esse modelo híbrido, continuando com o virtual, mas a casa espírita volta a ter a sua atividade mediúnica, os seus grupos de estudos, as suas atividades assistenciais. Agora, passando para um segundo momento. Como estará o movimento espírita? Essa é a pergunta de 1 milhão. Se o Quincas souber, se o Wellington souber, eu tenho um pitaco. Mas quando eu falo em pitaco, é sempre algo que eu estou fazendo baseado em estudos. Eu não estou tirando isso de algum lugar. Eu acho que o movimento espírita é a soma do que nós somos individualmente. Então, se o Daniel tiver mais aquecido, o Rafael tiver mais aquecido, o Quincas, o Wellington, o movimento vai estar mais aquecido. Porque nós queremos projetar no movimento espírita, nos colocando de fora. Dizendo, mas isso é a FEB, isso é a Federativa de Minas Gerais, isso é o problema do CES. Não, gente, o movimento espírita somos nós. São os nossos esforços, é a nossa união. Porque o Dr. Bezerra de Menezes costumava dizer, unidos, nós somos força, nós somos aquecidos, separados, nós somos pontos de vista. Então, nesse retorno, compete a cada um de nós acolher mais, trabalhar mais, vibrar mais no bem e pensar mais em Jesus. Aí a gente aquece. Agora, se a gente voltar com questões de divisão, questões, por exemplo, de diferenças entre uma e outra pessoa, aí a gente amorna. E diz o apóstolo Paulo e o apóstolo João que é melhor a gente ser quente ou frio, não morno. Então, que nós aqueçamos o movimento espírita partindo de cada um de nós. Excelente. Olha que bacana. Seja Viena, lá de Viena, na Áustria. Olha só, quando que nós pensaríamos que uma... E olha que nós não podemos ir muito longe, não precisamos ir muito longe, não. Há 4 anos atrás, algo como isso aqui era impensado, né? Realmente é um modelo que veio para ficar. O Quincas é um exemplo disso, Rafael. Eu não sei se você já acompanhou, mas ele tem todos os dias o Papo com Quincas, às 10 horas da manhã, na página pessoal dele, do Quincas Veloso, as reflexões diárias, né? Então, realmente, o movimento espírita ganhou muita visibilidade durante essa pandemia. Porque se antes as pessoas tinham medo de ir à casa espírita, hoje a casa espírita está entrando na casa das pessoas sem pedir licença, né? Exatamente. Gente, eu não conheceria vocês se não fosse a pandemia. Já pensaram nisso? Exato. Sem dúvida.
A pandemia me trouxe o Daniel, me trouxe o Quincas, me trouxe o Wellington. É ou não é uma coisa boa? É ou não é um novo olhar sobre uma coisa que aparentemente é triste? E eu me recordo de uma outra coisa. Lembram-se do Chico falando, o Quincas vai lembrar, porque ele viu aquele programa, o Pinga Fogo de 1971, dizendo que a doutrina de Jesus entraria pelos telhados. É a internet, é a televisão. Ou seja, não precisaria alguém fisicamente falar, porque fala-se à distância, isso ganha os cabos da fibra ótica e chega nos mais variados rincões do mundo. Muito bem. A Neuza pergunta onde que o Quincas fala. Neuza, é no Facebook pessoal dele, só você pesquisar Quincas Veloso e você vai ver esse rostinho simpático lá todos os dias, às 10 horas da manhã, dando uma aula de espiritismo para nós. Olha, 1h25 já de prosa. Veja como que a prosa rende. Eu avisei, Rafael, que a prosa rende. Aliás, essa é uma das características do prosa espírita. Não tem nada combinado previamente e as coisas vão acontecendo, vão fluindo. E se não tomarmos cuidado, nós chegamos à meia-noite. Mas se o Quincas e o Eton quiser trazer mais alguma observação, eu acho que ainda temos tempo para mais, pelo menos uma. Sabe para quê? Para o Rafael não ficar muito assustado e negar o nosso convite para uma próxima prosa espírita. Então vamos oferecer a ele mais uma e a gente passa para as considerações finais. Daniel, deixa eu te dar uma sugestão, se você e o Quincas me permitem. Por favor. Que tal se a gente deixasse o Rafael à vontade para ele trazer e comentar o assunto que lhe vier ao coração? Fica à vontade, Rafael. Vamos lá. Alguns anos atrás, eu estava na concha acústica da UERJ, vendo um senhor de 92 anos de idade, que era a idade que ele tinha à época, falando de pé. Ainda estava de pé, não estava na cadeira de roda. Com todo o seu entusiasmo, com toda a sua alegria, falando que quem encontrou o Espiritismo não encontrou o mapa do tesouro, encontrou o próprio tesouro. O tesouro que nos faz viver no mundo sem ser do mundo. O tesouro que nos leva a Jesus. O tesouro que nos dá esperança. O tesouro que faz olhar uns aos outros como irmãos. O tesouro que nos faz pensar na nossa tarefa de solidariedade, de caridade, de sermos pessoas melhores. Então a mensagem que eu escutei de Edivaldo Pereira Franco é a mensagem que eu tenho levado aos nossos irmãos. Estudemos o Espiritismo. Meditemos nas suas palavras, nas suas propostas, porque é Jesus retornando. Tal qual João, capítulo 14, versículos 15 a 17, complementado pelo versículo 26. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai para que ele vos mande o outro Consolador. E em 18 de abril de 1857, um senhor, Hippolyte Léon Denisard Rivaio, passando ali pelo centro de Paris, vai até a loja de Messier Danty, no Palais Royal, onde iniciaria a vendagem do Livro dos Espíritos. É a mensagem dos Espíritos que chega aos nossos corações para nos acalentar e trazer o Evangelho de volta. Trazer a mensagem do amor de Deus, trazer a mensagem de Jesus que nos aquece, que nos dá força e nos ensina a viver no mundo. Meus amigos, não percamos a esperança. Sigamos em frente porque nós temos uns aos outros, nós temos os nossos benfeitores espirituais, mas, sobretudo, nós temos o Mestre Jesus, que nos disse, não temais, eu venci o mundo. Eu não venci no mundo. Observem essa frase dele. Eu venci o mundo, nos ensinando que se nós guardássemos a nossa fé, seguíssemos as suas propostas, hoje deixadas a nós pela doutrina espírita, nós também poderíamos vencer o mundo, vencer a pandemia, vencer as quarentenas, vencer as dores, vencer a nós mesmos e angariarmos a paz que tanto queremos. Eu avisei. Ô Daniel, Oi. que tal nós pedirmos o Rafael para fazer uma prece no final, hein? Ah, excelente. Excelente. Vamos então fazer as nossas considerações finais, né? Eu já quero começar aqui divulgando a nossa próxima semana. Deixa só eu olhar aqui no
na agenda. Simão Pedro. Simão Pedro, né? Na próxima? Isso, Simão Pedro. Vocês vão fazer um favor para mim, vocês vão dar um abraço meu no Simão Pedro e vai dizer, olha, você não conhece o Rafael, mas o Rafael te conhece e gosta muito de você. Pode deixar que vai ser entregue, viu? O Simão Pedro participa conosco aqui, Rafael, sempre, eu te falei isso, né? Sempre das segundas, quintas-feiras do mês, ele está prestigiando aqui o nosso Prosa Espírita. Quero mandar um abraço especial aos nossos internautas, a Sandra, minha amiga Sandra, ao Diego, a Beth, a Alexandra, Gislaine, Rosimério, Márcio Bruno, Beth, Eliane, Zenir, Barcelana, Salia, Iracema, enfim, a todos vocês que prestigiaram mais uma live, mais uma edição do nosso Prosa Espírita, que hoje chega à edição de número 31, essa feliz iniciativa que surgiu a partir de uma inspiração do Quincas, batizada pelo Wellington Veloso, e a Rede Amigo Espírita abriu as portas para que nós estivéssemos aqui todas as quintas-feiras. Eu queria agradecer mais uma vez ao Rafael, esse grande amigo, pedir a Deus sempre, Rafael, que te abençoe a sua família, te dê muita disposição e siga inspirando o seu coração, viu? Agradecer ao Quincas, esse mestre de todos nós, que está sempre aqui conosco, exemplo de dedicação. Lembrando, o Quincas está ao vivo todos os dias, às 10 horas da manhã, pela sua página pessoal no Facebook. Vou pedir ainda aqueles que não se inscreveram no canal da Rai TV, da Rede Amigo Espírita, se inscrevam, deixe o seu joinha, o seu like, sugira esse vídeo para outros amigos, para a família, veja e reveja, porque todas as edições ficam salvas. Nós temos uma playlist lá no canal da Rai TV, chamado Prosa Espírita, onde todos os 31 episódios estão lá à disposição para assistirmos, revermos e estudarmos. Wellington Melo, meu irmão, que alegria. Eu te avisei que seria uma alegria, não avisei? Obrigado, viu, mais uma vez. Avisou. Irmão, eu não entendo aí. Você me presenteia e ainda me agradece? Não, aqui a gratidão é minha. E eu preciso, cada vez mais, eu fiz essa proposta, essa promessa para o Simão Pedro, cada vez mais eu me sinto na responsabilidade de me esforçar mais. Então, obrigado a você, Daniel, o nosso querido Quincas, Rafael, meu irmão querido. Eu queria te dizer que você tem, a partir de agora, a obrigatoriedade, quando vier aqui na nossa região, de nos visitar para um cafezinho, um pão de queijo, no mínimo, que as nossas casas, os nossos corações estão abertos e ansiosos por tê-lo bem perto, viu, meu irmão? Com certeza. Olha, eu vou confidenciar aí uma falha minha. Me chamou para comer, eu já aceito logo de cara. Excelente. Quincas Veloso, boa noite. Obrigado, viu, Quincas, mais uma vez, por mais uma prosa, por estarmos juntos mais uma quinta-feira. Deus te pague. Um abraço para a Santa. Rafael não sabe ainda porque é muita história, mas o Quincas é casado com uma santa, a Santa Lenísia, que perdeu muito pouco para a irmã Dulce antes de ser beatificada. Foi só uma questão de documentos, né, Quincas? Abraço, viu, Quincas? Realmente a dona Lenísia, além de ser muito bonita, é uma santa. E me tolerando aí já há 52 anos. Então, um abraço para ela. Rafael, Deus lhe pague, meu querido irmão. Muita paz, muita alegria no seu coração, para sua esposa, para sua filhinha, tudo de bom para vocês. O Wellington, hoje ele passou a ser o Wellington Veloso também, pegou o Sapucai. Um abração, Daniel.
muita paz para todos nós. E realmente foi uma alegria e comprovou tudo aquilo que o Daniel havia nos dito. Ele falou, Rafael, ele usou uma expressão, não sei se eu posso repetir. Ah, posso, né? Ele disse assim, o Rafael é um dos nossos. E é mesmo, viu, Rafael? Já está na agenda do meu coração. Muita paz para você. Fique com Deus. Já está agendado. Antes do Rafael fazer a prece, teve uma filha que eu perdi aqui nos comentários, porque foram muitos os comentários. Teve. Que pediu vibrações para os pais dela que estão internados com Covid. Então eu queria, minha irmã, perdoe a minha falha pela não citação do seu nome, mas esteja certa de que a prece do Rafael vai alcançar não só os seus pais, mas todos aqueles que estão hospitalizados e que estão em nossos pensamentos. Rafael, está com você a palavra. Fique à vontade, viu? Eu quero agradecer. Agradecer ao Daniel, agradecer ao Quincas, agradecer ao Wellington Mello, agora falei certo. Agradecer a cada um de vocês que tiraram o seu tempo nessa noite de feriado para compartilhar dessa prosa junto com cada um de nós. Quero agradecer à Rede Amigo Espírita TV por nos ceder esse espaço para falar de Jesus, para refletir o Evangelho. E a nossa prece final, eu me lembrei de quando eu estava já aqui em Niterói, chegando na Sociedade Espírita Fraternidade. E era um moço bonito, igual o Quincas, assim, negro, dos olhos verdes que pareciam duas esmeraldas. E ele falou sobre a felicidade, dizendo que não conseguimos ser felizes sem Jesus. E terminou com uma prece de José Silvério Horta, de um livro notável chamado Antologia dos Imortais. E eu quero terminar com essa prece. Louvado seja Senhor Jesus. Na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes, no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas. Hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa e este imbatível espiritismo vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, todo instante, possamos ouvir tua voz. Ampara nossa esperança, socorre nossa pobreza e liberta nossa alma ainda presa de tanto erro nesta multissecular imperfeição. Mestre excelente e estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Abençoe, ó Mestre, a pessoa que nos pediu orações para os seus pais. Que os bons espíritos estejam com eles no hospital em tratamento da Covid. Abençoe todos aqueles que estão igualmente passando os dias da Covid, que sejam amparados pelo alto. Dai força aos seus familiares. Ampara os nossos governantes, ampara o nosso Brasil. Ampara a nossa gente sofrida, da qual tu és o sustentáculo. E dá-nos a tua paz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Um grande abraço a todos e até quinta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.
milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.